Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prematuridade. E para começar a falar para vocês, por que nós escolhemos esse tema? Porque a prematuridade ainda é um sério problema de saúde pública. Dos 130 milhões de recém-nascidos no mundo, 4 milhões podem morrer na primeira semana de vida. E quando a gente olha para o nosso país, né, o Brasil, nós temos 3 milhões de nascidos vivos. E dentro desses 3 milhões de nascidos vivos, a maior parte dos óbitos está em crianças abaixo de 1 ano. E desses, a maior parte é de 0 a 6 dias de vida. Portanto, para que nós possamos trabalhar arduamente para diminuir a mortalidade e o tratamento e as comorbidades do prematuro, é que a gente chegou hoje aqui para falar com vocês. Quando a gente está grávida, a gente tem muitas dúvidas, não é mesmo? E a primeira coisa que a gente faz é procurar o obstetra. Óbvio, fazer um pré-natal bem feito faz toda a diferença quando a gente fala de prematuridade. Mas eu queria chamar a atenção como pediatra que nós temos que ter um olhar também para a pediatria. Quando você está grávida, você deveria conhecer o seu pediatra, deveria conhecer o hospital onde você vai ter o seu filho, os recursos disponíveis para que você possa ter o melhor pré-natal, o melhor nascimento e o mais seguro. E quando a gente olha para a história, né, da neonatologia no Brasil, neonatologista é o pediatra que cuida de bebês até 28 dias, nós lembramos que na década de 60 começaram as primeiras UTIs neonatais. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui uma prematura de 1 quilo. E eu fico imaginando que trabalho eu dei naquela época para os meus colegas. E hoje, quando nós olhamos o cenário da sobrevida, hoje nós temos bebês de 400 gramas com sobrevida e com 23 semanas de sobrevida. E, obviamente, nós precisamos ter esses bebês nascendo em centros bem capacitados para atendê-los. E eu queria lembrar para vocês uma coisa também tão importante, chamada Golden Minute, o minuto do nascimento. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem o maior programa de reanimação fora dos Estados Unidos, no nosso país, e a gente trabalha arduamente para manter os nossos times de trabalho, enfermagem, médicos, fisioterapeutas, para atender esse bebê no primeiro minuto de vida, a hora que ele sai da barriga da mãe. O time tem que estar lá todo pronto para recepcioná-lo, para atendê-lo e para que ele possa ir para a UTI em condições seguras. Mas é óbvio que esse trabalho de um nenê tão pequeno é ficar meses dentro de uma unidade de terapia intensiva. E a primeira pergunta que a mãe faz, será que meu bebê vai ser normal? Será que ele vai andar como os outros andam? Que ele vai falar quando eles falam? Então, eu queria contar um conceito para vocês que chama idade gestacional corrigida. Então, um bebê nasce normalmente com 40 semanas. Se eu nasci com 30 semanas, eu nasci 10 semanas antes. Se eu fiquei 84 dias no hospital, eu fiquei absolutamente 12 semanas, 4 meses na UTI. Então, esse bebê, quando ele vai para casa, ele não tem 4 meses, ele só tem 2 semanas. Portanto, isso se aplica ao desenvolvimento motor desse bebê, às aquisições, o desenvolvimento cognitivo desse bebê. É importante que os pais tenham esse conceito de idade gestacional corrigida até os 2 anos de idade para as aquisições. Então, se um bebê a termo, ele senta com 6 meses, um bebê prematuro pode ser que ele vá sentar com 9, 10 meses. Então, isso é importante para que você traga a família em conjunto com essa equipe multiprofissional que vai cuidar desse bebê. Em relação às vacinas, né, tão importante o calendário vacinal, nós estamos num país que o Ministério da Saúde disponibiliza uma gama imensa de vacinas. E para o prematuro, é diferente? É diferente, sim. Então, eu digo a vocês que os bebês que nascem abaixo de 1.200 gramas, abaixo de 28 semanas, que ficaram dependentes de oxigênio, que têm cardiopatia, que usam medicações para essa dependência de oxigênio, eles terão que tomar um anticorpo monoclonal que chama palivizumab. É um nome tão complicado, mas, na realidade, ele é para um vírus respiratório chamado vírus sincicial respiratório. De março a agosto, grande parte dos prematuros internam no nosso país
depois de uma internação tão prolongada, eles voltam para o hospital no primeiro ano de vida com a chamada bronquiolite, que é desencadeada pelo vírus sincicial respiratório. Então, é importante que os pais estejam atentos para manter esse calendário vacinal bastante atualizado. E, obviamente, da mesma maneira que eu disse a vocês da importância, né, do primeiro minuto de nascimento, vamos falar também da golden hour do aleitamento materno. Quando o nenê a termo nasce, a função do time é colocar esse bebê para mamar na sala de parto na primeira hora. E o prematuro? Como nós vamos lidar com essa situação? Nós precisamos fazer com que essas mães tirem o seu leite, o colostro, aquelas gotinhas de leite que valem ouro em pó. O colostro, ele vai fazer com que esse bebê tão pequenininho, de 400 gramas, 500 gramas, 1 quilo, vá colonizar todo o trato digestório de uma maneira correta, diminuindo as infecções e uma causa gravíssima de mortalidade dos prematuros, que é a enterocolite. Nós, da equipe de saúde, temos que trabalhar arduamente para que esse bebê saia em aleitamento materno exclusivo, porque esse cérebro está em formação e até os 2 anos ele precisa receber ômega 3, ômega 6, zinco. E aonde nós vamos buscar isso? No leite materno. Então, lembrar as mães que tirar o leite é um direito de todas as mães dentro dos serviços de terapia intensiva. E, obviamente, eu sei que quando nós temos um filho prematuro, a gente pensa, e agora? Ele vai ter alta? Como vai ser a alta? Como vai ser o desenvolvimento motor? Chamo os pais para que eles trabalhem juntamente, desde o primeiro momento que o nenê vai para a terapia intensiva, com a enfermagem, com a fisioterapia, com a nutrição, com a equipe multiprofissional, porque até os 2 anos de idade, ele vai ter muitos ganhos se ele for acompanhado por uma equipe multiprofissional. Um outro dado importante no sistema de terapia intensiva no nosso país, quando nós olhamos o atendimento neonatal, é como envolver a família. Eu digo que a alta do prematuro não está diretamente relacionada ao dia que ele nasce, não o dia que ele vai embora. Quando o nenê nasce, você já tem que trazer aquela família para dentro da UTI. E hoje todos sempre falam, a mãe tem que ficar aqui, mas se aquela mãe não tiver um pai presente, não tiver uma avó presente, uma família presente, como ela vai enfrentar 120 dias de internação? E depois da alta, como vai ser? Levar ao oftalmologista a cegueira hoje? Nós temos 100 mil casos de cegueira por retinopatia da prematuridade, que é devido ao uso inadequado de oxigênio na América Latina. Mas é só a cegueira que vai levar os prematuros ao oftalmologista? Não. Eles podem ter erros de refração, eles podem precisar usar óculos, eles podem precisar de várias avaliações. Então, quando você tem um prematuro, você tem que acompanhá-lo junto com a família. Esse é o segredo. E nós sabemos que um tripé importante para que isso aconteça está relacionado à nutrição, vacinação e o acompanhamento multiprofissional. A nutrição é um aspecto importante da vida do prematuro, pois hoje nós sabemos que muitos prematuros podem desenvolver, principalmente aqueles que têm restrição do crescimento, diabetes, hipertensão, dislipidemias, síndromes metabólicas no futuro. Muitos prematuros recebem comida a mais do que devem, se tornam obesos no 2º ano de vida. Então, essa noite, acho que a maior mensagem para vocês é: nós temos um grande número de prematuros nascendo no país, que daqui a 20 anos serão a força produtiva desse país. Então, vamos fazer um pré-natal adequado, vamos ter uma equipe multiprofissional adequada, vamos acompanhar esses prematuros e dar suporte às famílias. Era isso que eu queria dizer. Obrigada.